Bom, galera, vocês pediram, então a gente vai dar uma passada aqui no curso, né? Eu vou mostrar para vocês o que tem no curso, como que ele é o formato dele. O Gabarito ele é hospedado no Hotmart, então eu utilizo atualmente a plataforma deles, porque construir uma plataforma própria é muita grana investida, né? Você tem que contratar programadores para fazer isso. Infelizmente eu ainda não consigo. Então ela é hospedada aqui no próprio Hotmart, tá? O curso é dividido em módulos, tá vendo? Então aqui do lado esquerdo você pode ver os módulos que existem. São 7 módulos, sem contar o módulo 0, né, que é introdutório, que eu deixo algumas mensagens para os alunos. Fora isso, tem um módulo antigo que eu chamava de Academia da Mente, que eu vou tirar ele porque os vídeos daqui foram incluídos nos outros módulos, tá certo? E tem os módulos de bônus, né, que é o Matemática Básica, Redação Nota 1000 e Produtividade, tá certo? Como que o curso foi estruturado? Eu explico aqui na visão geral do curso. Dentro de cada módulo tem várias aulas. Então vamos lá. Como que o curso foi estruturado? Foi estruturado um negócio que eu chamo de jornada do estudante. Então, como eu já disse lá no vídeo explicativo, cada módulo vai tratar de uma fase. Primeiro, como você começa a estudar. Depois, como você faz para entender e aprender. Terceiro, memorização. Quarto, resolução de questões. Quinto, aprendizado acelerado. E 6, como você faz para destruir nas provas de vestibular, no caso. Certo? Vamos lá para o módulo 1. Todas as aulas têm o formato de vídeo, onde eu falo com vocês pelo vídeo. Tem o formato em texto, certo? Então eu escrevi praticamente todo o texto do vídeo em formato de texto, adaptado aqui para vocês. E também tem o que? As aulas costumam ter PDFs. Então, por exemplo, como começar a estudar. Que aula de como começar a estudar? É um vídeo onde eu vou lá, eu falo as coisas para vocês. Tem o texto e tal. E aí tem um PDF para você baixar. Por exemplo, aqui como começar PDF, certo? Então, vou abrir aqui para vocês verem. Mas antes de falar disso, né, além do material em PDF, que todas as aulas têm, olha só. Se você for aqui, como estudar com vontade, como gostar de estudar, que é a aula número 2 do módulo 1. Tem os textos aqui, explico tudo, tem vídeos adicionais. Então sempre eu vou colocando alguns vídeos adicionais para explicar alguns tópicos para vocês. Alguns desses vídeos são os vídeos do próprio YouTube, outros vídeos são gravados especialmente para falar sobre isso, outros links são materiais externos, né, de outras pessoas, então vai variar. Mas sempre vai ter uma videoaula e a parte de texto. Então o módulo 1, o que vai ter? A gente vai ter o como começar a estudar, como estudar com vontade, como criar uma sessão de estudos, como você faz para definir um cronograma de estudos, né, e a lista de assuntos para estudar todos os dias que eu criei aqui para vocês. Então são várias listas, uma para cada matéria, certo? A partir dessa lista você pega o assunto e vai atrás dela, né, buscando no Google, vendo uma apostila, assiste uma videoaula e aí você consegue estudar sozinho sem depender de uma plataforma. Módulo 2, como que eu faço para entender? Então, quais são as aulas? Como que a sua mente aprende, sobre profundidade de aprendizado e clareza de aprendizado, como fazer perguntas para aprender, erros, né, de aprendizagem e ilusões de competência que você vai descobrir fazendo o curso, o que é uma ilusão de competência, ciclos de aprendizado, quais são os ciclos de estudo de aprendizado que você pode fazer para aprender, e outras dicas adicionais, e eu vou sempre adicionando coisas aqui. Tem alguns testes aqui, mas eu não sei se isso daqui realmente funciona, então ainda é um teste, né? O teste está em fase de testes. Módulo 3, o que tem? Como a mente faz para memorizar? Como que o cérebro faz para guardar as informações? Então a gente fala disso aqui. Depois a gente fala sobre a questão da emoção, né, na memorização. Por exemplo, se você estudar entediado, você não consegue memorizar a informação, seu cérebro não consegue captar as coisas. A gente fala sobre curva de esquecimento, né, e revisão espaçada, que é uma coisa essencial para vocês estudantes, e técnicas de revisão, tá certo? Lembrando, tudo isso sempre tem material em texto e a gente vai ter também PDF e alguns vídeos extras, dependendo da aula. Módulo 4, né? Como acertar as questões. Então você vai entender para que serve o exercício, porque a gente faz as questões e exercícios no automático.
né? Então aqui eu explico para você qual que é o objetivo real de você fazer exercícios, e quanto mais claro você tiver isso em mente, de por que você está fazendo a questão, você vai conseguir absorver melhor o conteúdo, certo? Lidando com medo de errar, que é um dos maiores problemas que os alunos têm. Tipos de exercício, né? Então aqui eu classifico os tipos de exercício e como que você resolve cada um desses tipos. Análise e resolução de questões, então você vai entender como que as questões são arquitetadas, como que elas são construídas para você analisar e responder elas. Como você faz para acertar mesmo sem saber, né? Que eu chamo de a arte da dedução. Como você faz para deduzir a resposta, que a gente também pode concluir aqui que parte disso daqui é o chute. Então, essa aula, por exemplo, eu dou alguns exemplos, né? Eu tenho vídeos especiais aqui com exercícios e eu mostrando como é que eu faço para deduzir a questão sem saber da matéria, sem saber como é que, sem saber o conteúdo, eu vou lá, eu leio a questão e eu consigo deduzir qual é a resposta certa. Então eu dou vários exemplos aqui de exercícios, tanto de humanas quanto de matemática, que você pode aplicar a mesma coisa. Essa aula aqui é sobre interpretação de exercícios e essa aula aqui é sobre como melhorar sua performance, né, no aprendizado. Se você não sabe o que é performance, está aqui também, é um dos tipos de exercícios, tipo de exercício de performance. Módulo de aprendizado acelerado, o que a gente fala? Eu dou os conceitos de aprendizado acelerado, conceitos básicos, você tem que saber, por exemplo, Pareto, Parkinson, essas coisas. A gente vai falar sobre aprendizado dinâmico. A gente vai falar sobre... Espera aí que o gato está aqui causando. Então a gente vai falar aqui sobre aprendizado dinâmico, né? Talvez você já tenha ouvido falar de leitura dinâmica e eu acabei criando o que eu chamo de aprendizado dinâmico, que é uma forma de você ler o livro, a apostila, o texto, pegando as partes mais importantes e você consegue aprender muito mais rápido utilizando essa técnica aqui. Aqui eu falo sobre questão de como que você faz para aprender fazendo menos exercícios, tá? E aprendendo mais. Esse daqui são 2 vídeos, no caso, algumas aulas podem ter vários vídeos, né? Então, aqui eu dou algumas outras dicas, tudo com texto e material em PDF, que eu vou mostrar depois. Aqui eu falo sobre mentalidade para você fazer o aprendizado acelerado, porque a mentalidade que eu sempre falo para vocês é um negócio que eu considero um dos mais importantes de todos, né, para você aprender. Aqui eu dou um exemplo, por exemplo, de aprendizado acelerado, que foi a construção da tabela periódica reduzida que eu criei. Então, nessa tabela aqui, com, sei lá, 20 elementos, você tem aí todos os elementos que vão cair na prova. Você só tem que saber esses daqui para você saber de química, por exemplo. Você não tem que ficar se preocupando com a tabela periódica inteira. Então, eu recriei a tabela periódica de uma forma simplificada, que é um exemplo de aprendizado acelerado que você pode recriar aí, que a gente vai começar a aplicar nas aulas, quando elas forem criadas, né? Quando eu tiver tempo. Módulo 6. Como que você faz para destruir nas provas? Então eu falo sobre a etapa final, que é a etapa de simulados e revisões. Aqui a gente fala como analisar as provas, ou seja, você pega a prova que você vai fazer, você analisa aquela prova de vestibular para você criar uma estratégia. Dou exemplo de FUVEST, dou exemplo de Enem aqui, para você ver como que você vai para se preparar para o vestibular. Lidando com ansiedade e nervosismo. E, finalmente, o método de resolução das provas, né? Qual que é a ordem que você faz, quando você pula, quando você não pula, quando você vai chutar e tudo mais. Está tudo aqui nessa aula, certo? Chegamos no módulo 7, que é o último módulo. É um módulo onde eu coloco um monte de aula que eu não sabia onde colocar e que não se encaixa em nenhum daqueles passos. Então, por exemplo, dificuldade de matemática, dificuldade em humanas, como gabaritar em inglês. E se eu não passar no vestibular, como que eu faço? Como que você faz quando suas notas não aumentam? E como que você faz para escolher profissão e sobre ganhar dinheiro? Então, todas essas aulas estão aqui no módulo 7 e é um módulo que eu sempre vou colocando coisa nova. Então, surge uma ideia, surge uma dúvida, o aluno manda para mim. Se muitos alunos tiverem uma mesma dúvida, eu percebo isso, eu gravo um vídeo, né? Se for uma coisa específica, eu só respondo. Bom, é isso, tá? Esse módulo, Academia da Mente, eu não sei se eu mantenho ou não sei,
mas eu falo basicamente como que a gente aprende, como a gente memoriza, que estão nos outros módulos agora, né? Como a gente faz para tomar decisões e como que você toma decisões melhores na sua vida, sobre força de vontade, sobre hábitos, né? Então são tópicos bem teóricos que eu acho que são fundamentais para o aluno, que eu tinha feito antes, e aí eu acabei espalhando eles, né, pelo curso todo, ao invés de você ter que fazer um módulo específico. Muita gente não estava fazendo isso daqui, e como eu acho essencial, eu acabei distribuindo nos outros. Como que é o bônus de matemática básica hoje? Tá? São várias aulas, olha, eu falo do que? Familiaridade com números, operações básicas, potência, raiz, razão e proporção, porcentagem, MMC e MDC, média, moda e mediana, equação de primeiro grau e frações. Então, esses são os tópicos que eu considero que são os de matemática básica. Eu falo sobre todos eles aqui para vocês. Então, de novo, eles vão ter... Está demorando para carregar aqui. Eu estou com um problema na internet. Mas, de novo, todos eles têm um materialzinho também para você acompanhar. Módulo de redação. Tá? O que eu falo? A gente fala sobre as 5 competências. Como você faz para começar a estudar redação? A gente fala sobre criação de frases, conectivos, sobre os textos dissertativo e argumentativo, a estrutura da redação do Enem, sobre citações e vocabulário, propostas de intervenção, tá? A gente vai falar sobre alguns hacks aí para você melhorar em gramática, passos finais e assuntos de redação. Então isso daqui é a versão antiga ainda, tá? Está sendo elaborada uma versão nova que está ficando melhor ainda. Então, essa daqui, por exemplo, é a aula de... Cadê? A internet está meio lenta aqui, então está dando esses problemas, enfim. E é basicamente isso. Deixa eu mostrar para vocês o PDF. Então, por exemplo, os materiais de PDF que eu tenho feito eles seguem esse formato aqui. São formatos meio que... um formato bom para você abrir no celular e tal. Eles são com material reduzido, com um negócio um pouquinho mais chamativo, né? Com cores, com ilustrações, com ícones. Eu sempre tento fazer em um formato diferente para não ficar um negócio repetitivo. Então eu explico o conteúdo da aula em algumas páginas aqui que você pode ler. E aí você... Eu acho que isso daqui ajuda para você, caso você queira pegar depois, para você lembrar melhor do que você acabou de ver, para você fazer uma revisão. Então todos eles têm alguns materiais um pouquinho diferenciados para vocês, tá certo? Então, eu acabei vendo, eu acho que não são todas as aulas que tem. A maioria delas, tipo 90% das aulas tem, dependendo do tópico. Tem tópico que, por exemplo, eu faço quase uma palestra, o módulo 7 principalmente. Eu falo um monte de coisa. Então, acaba sendo um negócio que é mais legal a gente passar a mensagem conversando do que eu passando no PDF. E aí, nesses casos, não tem esse material. Bom, e é basicamente isso, galera. O curso é esse daqui. Fora isso daqui, vocês têm um contato mais direto comigo. Eu aconselho que vocês sempre me mantenham informados sobre como que estão os estudos, o que está acontecendo, qual que é a sua dificuldade. Porque eu vou lá, vou te dar um toque, vou te ajudar, né? É o suporte total que eu posso dar para vocês. E o objetivo é passar no vestibular, né? Tem uma grande diferença entre o que a gente está fazendo no grupo aberto e aqui, né? Por quê? Porque o grupo aberto é um monte de gente estudando, né, nas suas plataformas, na sua casa, do seu jeito, e acaba surgindo uma dúvida, você vai lá e pergunta e tudo mais. Aqui não, aqui eu estou falando, eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar junto. Mas é claro que depende de você. Se você não me mandar mensagem, não tem como eu ficar indo atrás de você falando, como é que tá os estudos. Então é o aluno que tem que fazer as coisas. O aluno tem que estudar, não está conseguindo, me avisa que eu vou lá, vou te ajudar. Vou te passar a aula que você tem que assistir, vou falar o que você tem que fazer, e enfim, vou tentar fazer o possível aí para te ajudar. Então isso daqui é o conteúdo do curso atualmente, e eu espero que ele vai melhorando ainda mais, né? Eu estou refazendo agora o de matemática e o de redação para ter também esses materiais especiais e um formato um pouco mais dinâmico para vocês terem o que fazer realmente, né? Não só assistirem a aula e ficarem meio perdidos, para vocês saberem do tipo, olha, redação, semana 1, tem que fazer esses exercícios tal, tal e tal, tem que fazer isso, isso, isso. Então, são essas alterações que eu estou fazendo. O curso está sempre em crescimento. Certo, galera? Espero que tenha resolvido, então, as dúvidas que vocês tinham. E é isso aí. Obrigado. Se vocês tiverem interesse em fazer parte do curso, lembrando, o link está aqui abaixo.
E se você estiver vendo agora nesse período, né, você pode acessar aí dependendo do desconto, beleza?